Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que estejam todos bem. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreva, ativa aí o sininho para não perder nenhum vídeo. E para você que está sempre aqui, já é inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês e já deixa aquele like, beleza? Então, gente, hoje, né, eu vim aqui para fazer um vídeo para vocês. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira à tarde já. É a última segunda-feira antes do Dia das Mães, né? É dia 3/5. O Dia das Mães vai ser domingo. E por esse motivo eu vim gravar esse vídeo, né? Que é um vídeo muito esperado para as pessoas também que me conhecem. Sempre pedem para eu gravar. Grava sobre a maternidade, fala sobre a tua história, fala sobre a tua história. E eu não me sentia preparada ainda para vir e contar, né? E como é o Dia das Mães, né, que tá chegando, como eu falei, a última segunda-feira antes do Dia das Mães, então eu vim contar pra vocês, né, um pouquinho aí da minha história, né, da minha história maternal, digamos assim. Então vamos lá. Dos meus seguidores são pessoas que eu não conheço, né, e inclusive eu quero mandar um beijo para cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho, né? Obrigada por sempre estarem aqui me apoiando, me chamando no Insta, né? Sempre ali comentando, enfim. Eu, na realidade, assim, antes de eu conhecer o Lucas, ele foi casado, né? Já 2 vezes. E eu fui casada uma vez. O meu primeiro relacionamento, né? Meu primeiro casamento, ele teve um período aí de quase 10 anos. Nós nos conhecemos muito cedo, né? Fez parte ali da minha adolescência, imaturidade, né? E início da vida adulta. E eu engravidei, né? Nós estávamos quase um ano juntos, nós já estávamos de noivado marcado. E exatamente uma semana antes do meu noivado, né? Eu descobri que eu estava grávida. Foi um baita baque, porque eu tinha 17 anos, eu estudava, eu tava toda preocupada com o que a minha família ia falar, e, meu Deus, aquela coisa toda, né? Enfim, quando eu descobri que eu tava grávida, né, foi uma semana antes do meu noivado, e eu tava grávida de 7 semanas e meia para 8 semanas, né? Não dava pra saber exatamente ainda. E então eu tinha menos de 2 meses, né? Eu descobri bem no início. Só que eu sentia muitas dores, né? Eu sentia muitas dores, muito desconforto. O Miguelzinho acordou. Eu sentia muita dor, mas assim, num nível muito grande. E essa dor cada vez aumentando, e eu perguntava, né, pra minha avó, perguntava pra minha mãe, perguntava, no caso, pra minha ex-sogra. E todo mundo falava que era normal, porque, que a barriga tá crescendo, né, porque o neném tá crescendo, então vai doer mesmo, parará, parará. Só que isso desde o início, então, eu sempre fui magrinha, e na época eu era muito mais magrinha ainda, e eu não tinha barriga. Então, não era peso de barriga, sabe? Eu comecei o pré-natal, tudo certinho, só que eu fiz o pré-natal pelo posto, e vocês sabem que SUS é uma coisa que acontece muitas coisas erradas, né? E que demora muito, infelizmente, né? Muitas vidas se perdem por várias imprudências, enfim. Eu fiz o pré-natal, só que quando eu comecei a fazer o pré-natal, eu já estava com quase 4 meses e meio, né? Porque não tinha ginecologista, não tinha enfermeira, não tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei esperando, né? Eu era mãe de primeira viagem, tinha 17 anos, não sabia nada da vida, então, enfim, me chamaram, eu fiz o pré-natal, eu relatei essa dor que eu sentia, e o médico fez exame de toque, né, e tal, ali, pra ver, e disse que tava tudo lindo, maravilhoso, tudo certo. E daí depois eu tive uma outra consulta, nessa segunda consulta que eu tive com ele, isso eu já tava com quase 5 meses, e eu sentia muita dor, mas assim, no nível de 0 a 10 eu sentia 1000, assim, era um nível muito grande. E ele olhou pra mim e falou pra mim que era normal, que era da minha barriga. E ele fez o exame de toque, porque não pode ficar fazendo exame de toque em mulheres grávidas. Assim, não é que não pode, mas é bom evitar para não incentivar a dilatação, né? Eu acredito que é mais ou menos isso, pelo que eu sei.
E daí o médico fez, e ele disse que tava tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito, que não tinha nada de errado comigo. E que era só, tipo, uma manha minha. Eu falei, ok, isso foi numa sexta-feira à tarde. No sábado de manhã, eu acordei. Você acorda, vai no banheiro, né? Enfim. Acordei, fui no banheiro fazer xixi. Quando eu fui me secar, eu percebi que no papel não saiu nada. Mas eu percebi que na calcinha, né? Que eu fui assim, né? A gente vai se secar e a gente acabou olhando assim pra baixo e eu olhei que na minha calcinha tinha um pinguinho de sangue. Mas assim, um pinguinho mesmo, parecia tipo uma formiguinha, um pinguinho assim. E eu vi que eu me sequei, não tinha nada. E eu saí do banheiro, eu comentei na época, né, com o meu ex, que nós já estávamos morando junto, e eu, nessa época eu morava na casa da minha avó. Aí eu peguei e falei pra ela também. E a minha avó foi na casa do meu padrinho, na frente da minha casa, e ela falou assim pra ele, ah, a Stephanie viu uma gotinha e tal. E ele comentou, olha mãe, não importa se é uma gota de sangue ou se é uma poça, sangue é sangue, ela está grávida, leva ela no médico. Se não conseguir, me fala que eu levo. Aí ela foi, falou isso pra mim, eu falei, não, realmente. E nesse meio tempo, eu já fui no banheiro de novo, assim, pela segunda vez, e eu já estava sangrando. Sangrando como o início de menstruação. Só que tava marrom e tal, tava com uma cor diferente. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu já estava sangrando muito e eu tava com muita dor. E isso foi em seguida, tá? Eu cheguei, tipo, eu nem me arrumei, assim, eu só tirei o pijama, botei qualquer roupa e fui, sabe? De tanta dor que eu tava. E quando eu cheguei no hospital, o sangramento aumentou, assim, tipo, absurdamente, 4 vezes, 5 vezes a quantidade de sangue. E, nossa, eu sentia muita dor. Só que eu tinha vergonha, né, de expressar isso. É engraçado, né? Mas eu tinha vergonha, eu tinha 17 anos, eu não conhecia nada da vida, né? E eu fiquei ali retraída, com muita dor, muita dor. E eu comecei a chorar de dor, mas assim, chorar calada, né? Só saía a lágrima. E a minha avó tava comigo, né? O meu ex tava comigo. E daí eles foram lá e falaram, nossa, ela já tá aqui faz mais de 2 horas e ela não aguenta mais de dor. Não aguenta mais, ela tá com muita dor mesmo. Será que vocês não podem vir e atender uma enfermeira, pelo menos chamar? Porque nem pela triagem eu não tinha passado. Então, eles foram, né? Esperei mais, acho que uma meia hora até eles me chamarem. Quando eles me chamaram, eu entrei lá, né? O médico fez várias perguntas, inclusive ele veio brigar comigo porque ele viu meu pré-natal e eu não tinha nada no pré-natal, só tinha uma consulta, eu já tava com quase 5 meses, né? E ele falou, ah, você não fez o pré-natal, não sei o que, por eu ser nova, ele achou que era imprudência, né, de adolescente. E daí eu expliquei pra ele, não, eu fui no posto quando eu fiz, né, 2 meses e tal, quando assim que eu descobri, só que só tinha médico agora. E o médico ficou chocado, ele me pediu desculpa e falou, nossa, mas que bom que você tá aqui, vamos ver o que que aconteceu. E quando ele chegou, gente, assim, eu lembro, é insano, sabe? Eu lembro que ele pediu pra eu ir pra trás, né, tirar a parte de baixo, pra ele fazer o exame, né, pra ele poder verificar e tal. E quando ele chegou, ele só olhou, né, porque a gente fica, né, com a perna aberta, assim. E ele só olhou, ele nem encostou em mim. Ele, assim, eu juro por Deus, ele nem encostou, sabe? Ele, assim, encostar na tua perna, não, ele nem encostou em mim, ele só olhou. E ele falou, eu não vou tocar em você. Ele falou, você teve um descolamento de placenta. Eu consigo ver daqui a sua placenta, ela descolou total do seu útero. E o teu neném tá pra nascer. Eu vou ter que fazer um toque porque ele tá nascendo. E eu falei, como assim, né? Eu tô com 5 meses. E daí ele fez o toque e eu já estava com 7 dedos de dilatação. E eu tava tendo a luz ali, nem sabia,
né? Então a dor que eu tava sentindo é porque eu já tava tendo o parto, né? Um parto prematuro. E eu nem sabia. Por quê? Porque eu tinha 17 anos, era a primeira vez. E mesmo assim que você tenha 40 anos, a primeira vez você nunca sabe de nada. Você não sabe o que é uma dilatação, você não sabe o que é uma contração, você não conhece, né? Você fala assim, quando você for dar a luz você vai saber. Mas, cara, você não sabe as dores, o que são, até você conseguir entender, até você passar por esse processo. Você que tá em casa, né, com certeza tá me ouvindo, que já deu a luz, sabe o que eu tô falando. Enfim, aí o médico falou, né, olha, você vai ter que ficar internada, tá, porque você tá tendo parto já, você tá querendo dar a luz, entende? O teu corpo, ele não, eu nem sabia o que era isso, eu nem sabia que isso tava acontecendo de fato, até, né, o médico me falar. E ele disse, você teve um descolamento total de placenta, tá? Ele xingou o médico, ele falou, esse médico é um filho da mãe, sabe? E ele deveria ter visto, porque ele, se você falou pra mim que ele encostou, isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa de, muito tempo. E essa dor que você tava sentindo é uma dor já do descolamento, entendeu? Isso poderia ter sido evitado, e isso não foi evitado. Então agora a gente vai precisar fazer uma série de cuidados. Só que assim, eu preciso te deixar bem ciente de que é muito provável que o teu neném não sobreviva. E a gente precisa muito cuidar de vocês dois, porque tu também corre sérios riscos. Então, assim, imagina, eu tinha 17 anos. Minha experiência era zero com a vida. Não sabia nem que isso acontecia, né? Porque são coisas que a gente não vê. E até você vivenciar aquilo, você de fato não conhece, sabe? Então, cara, foi muito, muito louco, assim. E daí eu falei, não, tá, precisa ficar internado, beleza. E eu fui levantar e ele falou, não, você nem levanta, uma enfermeira vai vir aqui, vai te ajudar e tal, e você vai ficar deitada na cama, tá? E você vai ficar assim até o dia que você ganhar, deitada na cama, porque você não pode nem sentar, porque a tua placenta ela descolou totalmente do teu útero. E se você levantar, você pode matar o seu filho. Ou você pode, tipo, estourar a bolsa, ele vai nascer e a chance dele sobreviver é muito pequena, muito, 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 muito pequena. Isso é, se ele não, sabe, ele pode ser que ele nasça morto. Então, foi um processo muito difícil, né? Aí, dali, eu já fui pra outra maca com a ajuda, né? No caso, meu ex ajudou, a enfermeira ajudou, né? E eu fiquei com uma camisolinha já, e eles já me colocaram de uma maca pra outra, já me levaram. Eu não sentei em momento nenhum. E eu fui de maca, de elevador, enfim, né? Ali eu comecei um processo bem difícil, um processo bem dolorido. Eu fiquei 11 dias internada. Nesses 11 dias, eu tinha muita fé. Eu achei que, por mais que viessem, conversassem comigo, falassem comigo, era uma coisa que nunca ia acontecer, sabe? Porque, assim, a equipe médica que eu peguei, eu fiquei no hospital regional de São José, né? Que é a cidade vizinha daqui onde eu moro. Quem mora pra cá conhece. E ali, gravidez de alto risco, fica uma semana um médico, outra semana outro médico, e assim vai indo durante um mês. E depois, na época pelo menos era assim, né? E depois eles conversavam, sentavam, tinham uma reunião, conversavam, dialogavam sobre o teu caso, e assim ia se passando. Só que o médico que cuidou de mim, o Dr. Paulo, ele foi uma pessoa incrível. Ele foi um baita de um ser humano, muito incrível mesmo. Aquilo ali é um profissional de verdade. E esse médico, ele ficou comigo durante 10 dias. Era uma semana e ele ficou 10 dias. Ele não pegou folga, ele não quis a folga dele, porque ele disse que ele precisava cuidar de mim. E depois de 10 dias ele foi chamado pela direção à atenção. E ele tinha que ir de folga. Ele teve que entrar na marra, sabe?
E os cachorros estão latindo. E daí ele foi, assim, né? Chegando lá no... Só que assim, ele veio me ver no dia. Ele veio até com roupa normal, assim, ele já tava indo pra casa, ele veio com bolsa, tudo. E ele falou, Stephanie, você não pode deixar ninguém te tocar, tá? Ninguém pode fazer exame de toque em você, porque quanto mais estimulam ali, mais a probabilidade de você dilatar mais, né? Então, assim, eu fiquei numa série... Ah, gente, assim, ó, foi 11 dias bem puxado, sabe? Só pra vocês entenderem. Eu fiquei na bomba, que é aquele aparelho, né? Eu fiquei em 2 bombas, que são aqueles aparelhos que contam a quantidade de gotas, né, de medicação que entra no período ali e tal. E no começo, nos primeiros 3 dias, eu quase nem lembro, porque de tão dopada que eu fiquei, né? E de lá pra cá, o meu corpo ele ficou muito forte, sabe? Muito resistente. O meu corpo ele é muito resistente à medicação. Quem me conhece sabe o que eu tô falando, né? O Lucas, se ele tivesse aqui, ele ia falar, é verdade. Porque o meu corpo ele é muito resistente à medicação. Eu acho que começou nessa época, sabe? Eu fiquei em 2 aparelhos, né? Nessas bombas. Eu usava medicação pra tudo que vocês possam imaginar, tudo, pra dor, pra evitar a dilatação, pra evitar o parto prematuro, pra tudo. Eu usava muita medicação e a medicação era intravenosa, né, que era na veia, e eu também fiquei tomando medicação via oral, né? Eu tomava tipo 5 remédios de uma vez, aí depois quando vinha mais 4, mais 3, e assim ia, né? Então eu tomava muita medicação mesmo. E soro, enfim. E assim, ó, desde o primeiro dia, sangrando. E aquele sangramento, ele, tipo assim, ele ficou 40 vezes maior. Então eu sangrava muito, eu perdi muito sangue mesmo. E eu usava fralda, né? Eu tava usando fralda, eu tava na cama. Então foi um processo bem difícil, porque eu tive que aprender a, sabe, comer na cama, escovar o dente, deitada, tudo deitada, tá? Eu não sentava. Escovar o dente, deitada. Eu tive que aprender a fazer as minhas necessidades fisiológicas com pessoas no quarto, porque o quarto não era um quarto isolado. Então eu tive que ir com outra pessoa, né? E essa pessoa na realidade me deu muita força, a gente fez uma amizade incrível, né? Eu fiz uma amizade incrível com esse casal que estava ali. Tenho contato com eles até hoje, né? O filhinho deles é lindo, forte, graças a Deus. E, enfim. Então, assim, foi um processo que eu tive que usar comadre. Eu nunca tinha usado pinico na minha vida, eu tive que usar pinico, fazer na frente das pessoas, né? Porque por mais que você colocasse ali, fechasse o olho, fizesse de conta que não tinha ninguém, você sabia que tinha gente ali. Então é difícil, né? Porque eu não consigo fazer xixi com outra pessoa no banheiro. Então, nossa, gente, foi bem difícil esse processo. Tive que comer deitada, então eu não conseguia comer. Eu tinha que ter outra pessoa pra dar comida na minha boca. Então, outra pessoa te dando banho, outra pessoa. Eu te tomava banho de pano. Então, gente, assim, foi um processo extremamente difícil, porque você é uma pessoa que faz tudo sozinha. E quando você não pode fazer nada, você só tem que ficar em cima de uma cama. E as pessoas te servindo, as pessoas fazendo coisas pra você porque você não pode fazer, é muito difícil. Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça, que era assim, era a seguinte, você não está fazendo por você, você está fazendo pelo seu filho. A vida do seu filho, a vida do seu filho, entende? E eu foquei nisso. No último dia, né, como eu tava falando pra vocês antes, desse médico estar indo de folga, ele veio me ver e ele pediu para que ninguém tocasse, né, em mim, ninguém fizesse exame de toque, porque eu poderia aumentar, né, o sangramento, poderia estourar minha bolsa, rompendo a minha bolsa já era, entendeu? Porque já tava saindo um pouco de líquido. Então, assim, botava ali o dedo e acabava estourando sem querer, entendeu? E daí eu ia ter o parto, então não ia ter mais o que fazer. Poderia dilatar mais, então não tinha mais o que fazer. E eu falei, ok.
Daí no outro dia, né, veio outro médico, que era de plantão. E nisso eu lembro, assim, que eu tinha pedido pra enfermeira se um médico poderia vir me ver, porque eu sentia muita dor. Muita dor. Eu não tava mais aguentando. E eu tava tomando vários remédios pra dores. E ela dava remédio pra dor e ela falou, eu não posso mais te dar. E eu disse, será que você pode chamar o médico porque eu não aguento mais de dor, eu tô tendo muita dor. E eu lembro que foi um pouco antes do meio-dia, porque o almoço chegou e eu não consegui comer da dor que eu tava. E eu não conseguia comer, eu não tinha tomado café porque eu não conseguia comer. Aí chegou o almoço, eu também não conseguia comer. E da dor, e a dor, e a dor. E parecia que tinha alguém assim, ó, sabe? Fazendo isso aqui nas minhas costas, assim, e puxando. E outra pessoa com uma faca, assim, sabe? Fazendo assim. Gente, era horrível a dor que eu sentia. Era muito horrível mesmo. E daí essa enfermeira chamou, né? Assim, toda a equipe, ela já acompanhava o meu caso desde o primeiro dia, né? Isso já tinha passado 10 dias. Então, todas as equipes me conheciam da minha história, né? E essa enfermeira era um amor, um doce. E ela foi e chamou o médico. E ela falou, olha, ele não pode vir te atender porque ele tá atendendo outra pessoa e eu não tenho o que fazer. E eu senti que é porque tinha alguma coisa errada, assim, com o médico, sabe? Tipo, quando o médico, ela tá de drama, deixa ela lá, entendeu? E daí tá, tudo bem, passou. Daí depois eu comecei a chamar, eu sei que eu chamei ela mais umas 2, 3 vezes. E daí o médico veio. Só que o médico veio muito bravo. E daí ele veio. E ele falou, tá, eu vou ter que fazer um exame de toque. Daí eu falei, eu olhei pra enfermeira, assim, né? Aí a enfermeira falou pra ele, não, doutor, mas não pode fazer exame de toque nela. Porque, e daí ele cortou ela, sabe? E falou, que o Miguel tá ali, ele tá acordado, ele tá chorando, peraí. Então, daí o médico pegou e falou, né? Não, porque eu tenho que fazer. Quem é o médico sou eu. Falou assim pra ela. Daí ela falou: não, tudo bem, doutor, eu sei que o senhor. Então cala sua boca. O médico foi bem desse nível, tá? A outra menina estava no quarto. Ela ficou chocada. Ela ficou chocada. Ela falou, ela olhou assim, tipo, meu Deus, sabe? Daí o médico pegou e fez. E é como eu falei, entende? A gente aprende com os tapas na cara que a gente leva da vida. Né? Então, eu tinha 17 anos, o que me falassem, eu acatava, eu deixava, entendeu? Não tinha boca pra nada e eu tava sozinha porque era o horário do almoço. E a minha avó tava comigo porque eles todos se revezavam pra ficar comigo, né? Minha mãe, minha ex-sogra, meu ex, na época, noivo, né? Então a minha avó tava comigo, que ela ficou de manhã, e daí a minha mãe ia vir à tarde, né? Pra ficar comigo depois do almoço. Então ela foi almoçar e eu fiquei sozinha nesse período. E foi onde tudo isso aconteceu, que o médico veio, o médico gritou com a enfermeira, foi grosso, né? E daí ele chegou e falou pra mim, você já tá com 10 dedos de dilatação, sua bolsa estourou e você vai ganhar o seu bebê. E, tu já tem que ficar bem ciente, tá? Porque ele vai nascer morto. E se ele nascer, ele não vai ficar nem 10 minutos vivo e vai morrer. Bem desse jeito. Aí eu fiquei assim, incrédula. Sabe quando você tá em estado de choque, que você dá aquele baque e você não tem reação? Eu fiquei desse jeito. E daí a enfermeira ficou tipo, como assim? Sabe? E daí ele pegou e eles começaram a discutir na minha frente. E daí eu falei, sai daqui. Eu comecei a gritar. E daí a enfermeira pegou e saiu correndo pra chamar ajuda, né? Pra, tipo, tirar ele dali, pra dizer o que tinha acontecido. Chegaram outras enfermeiras e o médico falou, porque você tem que ter ciência, que não sei o que, não sei o que. E saiu, assim, gritando, bem louco, entendeu? E a enfermeira veio e me pediu desculpa, ela não tinha nada a ver com isso, ela veio e me pediu desculpa. E eu comecei a chorar, assim, né? E dali pra frente, tipo, já vieram pessoas e me tiraram de todos os aparelhos, me tiraram de tudo que eu tava, de toda a medicação, de tudo. E me levaram pra uma sala e disseram que eu ia ter o meu filho, porque minha bolsa tinha estourado.
E aí eu lembro que a enfermeira falou, mas a bolsa quando estoura, fica tudo molhado, ela tá seca, ela só tá molhada de sangue, né? Que era o normal, assim, mas tipo, não tinha nada molhado como se estivesse fazendo xixi. E daí o médico gritou com ela, entende? E disse que ele que era o médico, ele que tinha estudado 5 anos. Gente, assim, se eu contar pra vocês, se eu entrar em detalhes, esse vídeo ele vai ter tipo umas 5 horas. Então eu não vou entrar em detalhes, sabe? Mas enfim, eu sei que foi muita luta, sabe? O meu psicológico, eu não sei como que ficou intacto naquele período, né? Como que eu consegui, assim. Eu sei que eu fiquei em estado de choque, choque literalmente, e a gente foi pra lá, pra sala do parto, né? E quando o médico olhou pra mim e falou, querida, você tem que fazer força porque o seu filho vai morrer aí dentro se você não fizer força, porque tua bolsa já estourou faz mais de 1 hora. Então, assim, daqui a pouco ele vai ficar sem ar aí dentro, então você tem que ajudar, porque eu não sentia dor. Eu desci pra sala do parto e eu não sentia dor. E o médico, ele falou, não pode, porque você estava recebendo medicação para não sentir dor e você sentia. E agora você tá tendo, acho que é a ocitocina, né, que eles dão, que é pra dar dor. E eu não sentia. E ele falou, é impossível, eu nunca vi isso, é impossível. E eu falei, mas eu não tô sentindo dor. Aí ele falou, não, mas você tem que empurrar, sabe? Você tem que fazer força mesmo sem dor, porque senão teu bebê vai morrer aí dentro. E aquilo ali me desesperou e eu fiz força. E quando eu fiz força, a minha bolsa estourou. A minha bolsa não tinha estourado. Ela estourou literalmente na cara do médico. Literalmente assim, ó. Como se pegasse um balde e jogasse assim, ó. Ele estourou na cara dele. Na cara, no corpo. Ele se molhou inteiro porque a força que eu fiz estourou. E esse médico, ele ficou transtornado. Porque ele xingou, não eu, né, mas ele xingou. E esse médico foi o mesmo que me internou. E ele era um dos diretores do hospital. Então ele gritou com a enfermeira, falou lá palavrão que eu não vou falar aqui, né? E ele falou, vai e chama o doutor fulano agora. E manda ele pra minha sala agora. E eu quero que tire para tudo que ele tá fazendo. Porque ele é isso. E ele surtou. Depois disso, ele virou pra mim, no caso, o meu ex estava junto na sala, ele pediu 1000 desculpas, ele disse que esse dano não poderia ser reparado, mas que ele ia ser afastado e que ele ia tomar as providências cabíveis, mas que infelizmente eu tinha realmente que agora fazer força, porque eu tinha acabado de estourar minha bolsa. Então eu desci com bolsa estourada e na realidade a minha bolsa não estava estourada. Então eu passei pela segunda imprudência médica. E há médicos que dizem que isso não é imprudência médica. Não, não é imprudência médica. Imagina se fosse, né? Que inclusive eu já tive uma discussão com uma pessoa, com o médico me atendeu por isso, porque, né? Mas tudo bem, isso é só um detalhe, coisa pouca, né? Enfim, gente, pra resumir, né, porque esse vídeo já tá bem grande, assim, eu tô realmente pincelando e resumindo o máximo possível, até porque senão eu não vou conseguir nem falar pra vocês, porque se eu entrar em detalhes sobre essa história, eu acho que eu não consigo gravar esse vídeo, sabe? Então olha, assim, é algo, surreal, sabe? De você vivenciar e de você presenciar, enfim. O meu filho, ele nasceu vivo. Ele sobreviveu 1 hora e 54 minutos e veio a falecer. Eles fizeram de tudo que podiam fazer, mas meu filho, ele teve uma série de problemas devido à maturidade, né? A maturidade não, a prematuridade. Olha lá, ó. Olha. Devido à prematuridade dele, né? Porque ele nasceu de 5 meses. Então, olha lá, bebê, ó.
Ele nasceu de 5 meses, né? Então, os órgãozinhos dele não estavam formados. Tinha muita coisa que tava... Muitas imprudências que aconteceram, né? Depois a gente ficou sabendo de várias coisas que na realidade não era pra ter acontecido e aconteceram, enfim, né? Então essa foi a minha experiência, né? Foi a minha primeira experiência de mãe. Aí que eu me tornei mãe, né? Eu fui mãe pela primeira vez. Meu filho, ele nasceu de parto normal. Ele sobreviveu 1 hora e 54 minutos. Quando tudo aconteceu, foi muito complicado. Eu não consegui ir no enterro, né? Eu não fui nem autorizada a sair do hospital porque eu era de menor, então a minha avó não autorizou. Foi só o meu ex, né? E a minha família, minha mãe, minha avó. Então, foi bem difícil. Isso foi um processo difícil, um processo doloroso, um processo árduo. E por isso que eu não queria nem, assim, falar, né? Eu não gosto muito, assim, de comentar sobre isso. Porque é uma ferida, né? Eu acho que, na realidade, isso é uma cicatriz. E cada vez que... Uma cicatriz, não. Então, assim, gente, hoje se meu filho ele fosse vivo, ele teria 11 anos, né? E são momentos... Nossa, eu passei, assim, por momentos muito difíceis, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto psicologicamente, né? Eu já tentei tirar minha vida, eu já fiz coisas erradas tentando preencher algo dentro do meu coração, né? Buscando coisas erradas para preencher esse vazio. Então, eu falo pra vocês que eu já tive muita experiência, né? Um dia talvez eu conte pra vocês, mas eu já tive muitas experiências. Eu tive, depois disso, eu tive um quadro de depressão grande, no qual eu não recebi ajuda psicológica. E eu saí assim, porque um dia eu acordei pra vida e eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim, sabe? Depois de quase 5 anos chorando, e 5 anos assim, bem depressiva. Não, bebê. Aí eu... Depois de quase 5 anos, né? Assim, muitos momentos que só algumas pessoas, nem todas as pessoas da minha família sabem, né? Mas depois de muito perrengue mesmo, muitas questões, assim, muita coisa, sabe? Mesmo. Eu acordei assim pra vida e comecei trabalho, estudo, estudo. E teve um momento que eu parei ali, né? Eu voltei a estudar e tal, depois me formei. Aí aconteceram algumas coisas ao longo da minha história, eu tive que parar de estudar, né? Tipo, que eu fiz vestibular e tudo, só que não deu. Enfim. E eu decidi focar no trabalho. Então eu trabalhava de manhã até de noite e me focava nisso. E eu fui levando a vida. E na verdade, eu digo, né? Eu não fui levando a vida, foi a vida que foi me levando, né? Eu não tinha sentido de vida, não tinha mesmo. Até que muitas coisas aconteceram, meu casamento acabou, né? E eu conheci o Lucas, a gente começou a se envolver muito rápido, né? Eu fiquei com ele, de repente a gente já tava namorando, de repente eu descobri que eu estava grávida num período totalmente diferente da minha vida e puf, né? Aqui estão as minhas bênçãos, né? Está aqui um, o outro tá ali dormindo, enfim, né? Esse aí foi o início da minha vida de maternidade. Né? Foi assim que eu me tornei mãe de um anjo, né? Que eu tive a oportunidade de segurar nos braços, de fazer um carinho, de dar um cheiro, de dar um beijo. Foram 9 anos
quase meio de muito sofrimento, muita dor, muito choro, muita oração, muita petição para Deus, sabe? Até Deus me presentear com os meus filhos, né? E, enfim, gente, é isso que eu queria contar pra vocês, né? Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, que é contando a minha história com as crianças, né? Como foi a minha gravidez, a gravidez do Pietro, a gravidez do Miguel, porque elas foram muito conturbadas, muito difíceis. Foi outros níveis de superação, sabe? Eu acho que o meu primeiro de superação foram esses primeiros 9 anos, né? Foram muito difíceis. Muito difícil mesmo. Não gosto de falar, sabe, gente? Mas é isso. Queria dividir com vocês. E o nome do meu filho era uma história, assim, mas era pra ser Pedro Henrique. E no fim ficou Alexandro, que era o nome do meu ex-marido, né? Ele foi registrado com o nome dele. Então, o nome do meu anjo, nome do meu primeiro filho, que me deu o título de mãe, foi Alexandro. Eu tenho o nome dele tatuado nas minhas costas. E eu sempre costumo dizer, né? Eu perdi um filho, mas eu ganhei um anjo. E hoje ele é o anjinho dos meus filhos também, né? Eu sei que cada um acredita naquilo que quer, cada um tem sua crença, eu respeito todas, mas independente eu sempre penso nisso, né? E eu vou fazer uma parte 2, né, desse vídeo pra contar a continuação da minha vida maternal aí pra vocês, tá? Mas é assim, gente, eu quero que vocês saibam que eu resumi o máximo do máximo do máximo, até porque senão eu não, como eu disse, eu não ia conseguir falar pra vocês, porque eu passei por muita... Calma, mamãe, dá. Eu passei por muita coisa. E ele quer bolacha. E é isso, né, gente? Eu vou voltar aí com a parte 2, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? De conhecer um pouco aí da minha história. E é isso.